Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Copert trago as atualizações da previsão do tempo para as próximas semanas. O mês de maio fechou com extremos de precipitação no sul do Brasil, chuvas muito intensas que trouxeram transtornos com inundações e enchentes para muitas cidades e também provocaram muitos transtornos para a agricultura, impossibilitando até mesmo a finalização da safra de cultivos como soja e arroz. Os volumes ficaram até 400, 500 milímetros acima do que é normal, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Até áreas aqui de Santa Catarina e sudoeste paranaense choveu acima do que é normal, como mostram as manchas em azul aqui do segundo mapa, que representa a anomalia da precipitação mensal para o mês de maio. Além da região sul, choveu acima da média em partes do norte do país, faixa leste do nordeste, enquanto grande parte do Brasil central enfrentou um mês de maio com predomínio de um bloqueio atmosférico, que além de impedir o avanço das chuvas, também fez com que as temperaturas atingissem valores muito extremos. Então, observamos que grande parte do sudeste, do centro-oeste, interior do Mato Piba e até mesmo grande parte do Paraná enfrentaram um mês mais seco do que o normal e com altas temperaturas. Essa combinação fez com que a umidade no solo ficasse cada vez mais baixa. Toda esta área aqui em tons de laranja já apresenta um nível de umidade no solo inferior a 20%. Então a situação já é crítica, já vem se agravando muito, principalmente para as lavouras de milho segunda safra aqui do Brasil Central e boa parte também do Sudeste. No sul do Brasil, o solo está muito saturado. Então, por isso, esses níveis aqui de 90% até 100%, e nas áreas mais ao norte do país e áreas litorâneas do Nordeste também, o nível de umidade no solo é bastante elevado por conta das chuvas mais frequentes e volumosas. Agora, para os próximos dias, nós vamos observar um padrão persistente de tempo seco em grande parte do interior do Brasil, algo que é comum para a época do ano, mas até mesmo na região sul o tempo seco se estabelece. Então, uma condição aí que favorece a recuperação para aquelas áreas que vinham sendo muito afetadas pelos temporais. No entanto, ainda vai demorar muito para o solo se restabelecer para ser favorável às atividades no campo e principalmente plantio dos cultivos de inverno que começa neste momento. Então a situação ainda é bastante crítica, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as áreas estão bastante devastadas, então isso deve implicar aí em atrasos, em problemas para o início da safra de inverno. Na área central, Sudeste e Centro-Oeste, a situação é favorável para as atividades de colheita, mas é claro que com falta de chuva teremos aí cada vez mais o déficit de umidade no solo se acentuando. Então, aquelas lavouras de milho segunda safra que já vinham sendo impactadas por déficit de chuvas desde o mês de abril, agora devem se agravar ainda mais, porque não tem previsão de uma chuva agora nessa fase final de desenvolvimento, aquelas lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento aí, que precisavam de uma chuva, por enquanto nada de chuva entre esse mês de maio e o início agora do mês de junho, primeira quinzena do mês de junho. As chuvas nos próximos 10 dias vão ficar muito restritas à faixa norte do Brasil e áreas litorâneas do Nordeste. Quanto às temperaturas, essas madrugadas ainda seguem mais frias no sul do Brasil. Temos uma frente fria que está passando pela costa do país, até esta terça-feira pode trazer alguns episódios leves de chuva entre a faixa leste do sul e do sudeste, e vai contribuir para uma ligeira oscilação das temperaturas. Então, no sul do Brasil tem previsão para temperaturas mais baixas, pode até gear em algumas áreas mais altas aqui do Rio Grande do Sul, mas não vamos observar uma oscilação tão acentuada como ocorreu na última semana. Então, por enquanto, para áreas produtoras de cultivos suscetíveis ao frio, como milho segunda safra, cana-de-açúcar e café, não tem risco de frio extremo para os próximos períodos. E quanto às máximas, a gente vai observar uma elevação e intensificação do calor ao longo dos próximos 10 dias, especialmente na área central, mas até mesmo na região sul as temperaturas voltam a se elevar, especialmente aí na segunda metade da semana. Vamos observar agora a previsão pontual para algumas cidades. Região de Cascavel, nos próximos 30 dias, observamos que para esta primeira quinzena de junho a previsão é de tempo seco e elevação das temperaturas, tem probabilidade de uma chuva fraca aqui em meados do mês e um declínio da temperatura mais acentuado no início da segunda quinzena. Então, acompanhando a passagem de um sistema que pode trazer chuva fraca, tem essa queda da temperatura aqui por volta do dia 17, 18 de junho, com mínimas que podem chegar até por volta de 10 graus e máximas por volta dos 22. Depois disso, a temperatura volta a subir e um novo episódio de chuva e frio está previsto para a primeira semana de julho,
algo que vamos monitorar e atualizar ao longo dos próximos boletins. Em Itiquira, Mato Grosso, a gente até observa a sequência de oscilação de temperatura no início da segunda quinzena de junho e também aqui no início do mês de julho, com mínimas ligeiramente abaixo dos 20 graus e máximas por volta dos 26, 28 graus. Mas nada de chuva prevista para esses próximos 30 dias. Mesma condição para a região de Correntina. A gente observa tempo seco para os próximos 30 dias e sem grandes oscilações aí de temperatura. A gente observa algum pico aqui de 36 graus, mas grande parte do período aí com mínimas por volta de 17, 18 graus e máximas beirando os 30 graus. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência da Copert. Voltamos ao longo dos próximos dias com novas atualizações. Até mais!